Olá, sejam bem-vindos. Finalmente chegou o grande dia. Estreia hoje o primeiro episódio do Sucesso Cast. A gente se encontra aqui toda semana para levar até você conteúdo de valor que vai fazer a diferença na sua vida. Irei trazer em cada episódio pessoas com experiências empresariais que viveram na pele o que é fundar e gerir uma empresa. Como o nosso convidado de hoje, que é um grande treinador e empresário, tendo 4 empresas, uma delas com mais de 14 mil alunos. Apresento a vocês, João Paulo. E aí, Ed? Bom demais? Obrigado aí pelo convite. Muito bom estar aqui no podcast. Quero poder acrescentar aqui esse conhecimento todo dos últimos 12 anos aí que eu trabalho na parte comportamental, com centenas de livros, que até uns aqui a gente já comentou, né? Que eu já li. Quero acrescentar para o podcast, enriquecer o Sucesso Cast, fazer uma abertura aí de nível, né? De altíssimo nível, para a gente bombar aí. E com certeza vai ser muito bom esse nosso bate-papo aqui. Bom que você tocou, tem 12 anos já? 12 anos. 12 anos, cara. Você poderia contar pra gente como é que começou? Cara, é muito interessante isso aí. Primeira coisa assim que é bom colocar é que antes de nascer a ideia de um negócio, nasceu o primeiro propósito. E é um ponto assim que todo empreendedor precisa colocar, é um propósito na frente de tudo, minha opinião. Propósito, porque diante de tantos desafios, chega uma hora que você quer desistir. Você não aguenta mais de tanta porrada. Então, o que me sustentou ao longo dessa trajetória de querer empreender e começar do zero foi o propósito. Né? Essa foi a minha ideia, esse foi o que me motivou. Eu lembro direitinho, cara. Eu estava dentro da aula de geografia, era 2006. E aí, eu tava ouvindo o professor falando da política do Brasil. Foi a primeira vez que eu tomei consciência do que estava acontecendo com o Brasil a nível de corrupção, politicagem e tal. E naquela época não existia essa informação, igual hoje a gente tem acesso na internet. E aí eu fiquei tão indignado com a corrupção que eu virei e falei assim, cara, quer saber? Eu vou ser presidente desse Brasil. Eu virei e falei assim, eu vou ser presidente desse país. Eu falo isso todo dia. Eu virei e falei assim, eu vou ser presidente. Você fala isso também? Todo dia, eu falo, pergunta a ele. Eu falei assim, eu vou ser presidente. Só que aí, na hora que eu já saí no corredor, e o que acontece, cara? Eu decidi ser presidente, mas eu já desisti da ideia, mas assim, fica uma coisa assim, mas uma lição de vida. Quando você tem um sonho muito grande, as pessoas geralmente vão chamar você de doido. Vão rir. Vão rir, não, e vão debochar pesado, e vão te jogar mesmo, pra baixo, pra ver se você desiste. Eu não sei se é por inveja ou porque é uma descrença dela, enfim. Mas aí eu sonhei muito grande, na hora que eu saí no corredor, os meus amigos falaram assim, João, doido. Só que eu falei assim, velho, não vai tirar do meu coração a vontade de ajudar as pessoas, de querer fazer uma boa realidade. Aí eu fiquei uns 6 meses com aquele sonho e falei assim, cara, eu acho que eu tenho que colocar meu sonho em uma categoria abaixo, para eu alcançar o grande sonho, eu vou ser governador do estado. Aí eu fiquei mais uns 3 meses com aquilo, até que um dia eu estava numa aula de redação. Com quantos anos isso? Isso com 16 anos. Aí eu falei assim, eu estava na aula de redação e uma professora virou e falou assim, João Paulo, o Brasil, você não muda pelo topo, você muda pela base. Você muda pela educação. Você quer fazer uma diferença no país? Começa a pensar na base. Começa a pensar em fazer um trabalho na educação. Eu falei, tá aí. A forma do Brasil mudar não é muitas vezes através da política. É muito mais a gente ter informação para as pessoas. Porque elas não têm acesso à informação. Aí daí em diante, nasceu a ideia. Falei assim, vou abrir uma escola e tal. Veio um monte de coisa. Aí tem quantos anos a escola? Aí nesse dia, depois no final de 2006... Nesse final do ano, mais ou menos era final do ano, aí eu tava nessa aula de redação e eu falei assim, cara, eu vou abrir uma escola. E aí, é uma coisa muito interessante que Steve Jobs fala, né? É a ligação dos pontos. Às vezes você toma uma decisão aqui e você não enxerga o impacto que essa decisão vai tomar lá no futuro. E eu nem sabia para onde ia a minha trajetória. Eu só sei que falei assim, eu quero abrir uma escola. Eu errei minha vocação na hora que eu entrei no curso superior e tudo mais, mas eu tinha um sonho da escola. Aí, em 2016, eu fundei a Prode, 10 anos depois. Só que aí, quando você olha de 2016 para trás, parece que tudo foi montado como um quebra-cabeça. A vida vai sendo montada como um quebra-cabeça. Mas quando você olha daqui para o futuro, você não enxerga nada. É tudo no tempo de Deus. Cara, tudo no tempo de Deus. A gente quer apressar, mas não adianta você querer fazer algo amanhã, quando a gente tem uma grande ideia, a gente... Nossa, fica eufórico, né? Eu vou botar isso em prática, aí na primeira semana você acha o primeiro problema. Isso não é pra mim, não é pra mim não, vou voltar a fazer o que eu fazia. A gente tem que pensar, Deus, vai ser no seu tempo
o que se eu tiver para mim vai ser. Eu vou seguir firme, A gente tem que colocar as metas, não é de metas de o que eu quero alcançar, é o que eu quero fazer no meu dia para alcançar aquilo, né? Em vez da gente pegar e botar uma meta, eu quero chegar no topo, coloca uma meta, eu quero dar 10 passos por dia, quero dar 20. É melhor porque você não vai desanimar no dia, você vai desanimar um dia, você vai lembrar, é só 10 passos, amanhã é outro dia. Então a meta que você coloca de objetivo é melhor do que a meta total. E o que é engraçado é o seguinte, quando vem o problema, se nós não estivermos preparados dentro do estado emocional, dentro do estado psicológico, preparado para dar aquele problema, o problema supera você. O problema supera. Então eu entendo o seguinte, que a gente jamais resolve um problema no mesmo nível em que ele foi criado de consciência. Então eu preciso subir meu nível de consciência e essa subida de nível, ela pode ser uma subida de nível espiritual, ela pode ser uma subida de nível de absorção de conhecimento, ou de uma vivência, de uma experiência, aí você tem uma capacidade de resolver esses problemas. Só que problemas sempre vão existir. Sempre vão existir. Então você resolveu aqui, aí você subiu para o nível, aí aparece outro problema, e aparece, aí você vai fazendo assim. É uma escada, é um caminho sem fim. É um caminho sem fim. A gente sempre vai ter problema. No fundo mesmo, a gente gostaria de não ter problemas. A gente gostaria, no fundo, de não ter os nossos problemas e que a vida fosse, mas são eles que nos forjam, nos capacitam para a gente chegar num próximo nível. O empreendedor, ele é forjado, ele só é empreendedor porque ele resolve o problema de alguém. Com certeza. E o que mais resolver problemas da maior parte vai ser o melhor, vai se destacar. Exatamente. A pessoa que quiser empreender, procure um problema que todo mundo tenha ao seu redor e procure um jeito de resolver ele. Que assim você vai ser um verdadeiro empreendedor. E aí, essa ideia de resolver o problema está muito ligada a servir. Por exemplo, então assim, por que a Amazon é gigantesca? Porque a Amazon serve a milhares, milhões e bilhões de pessoas. Quanto mais você serve, maior o seu valor. O seu valor. É exatamente isso. Então, se eu pego um grande problema e sirvo as pessoas resolvendo esse grande problema, eu vou ter muito retorno por isso. E o empresário, ele é contemplado com o troféu do dinheiro. O troféu é o dinheiro é um troféu. Parabéns por você ter resolvido um grande exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo regional e que para nós é uma inspiração. A DPC. O que o Jean e o Álvaro fizeram? Resolveram um grande problema de distribuição. Então a gente percebeu, trazendo hoje para a realidade, né? Trazendo para a realidade atual, eles perceberam assim, o que estão faltando em todos os negócios X, por exemplo, todas as farmácias. E isso que está faltando. O que eles estão precisando? De uma entrega rápida, de um preço bom? E nós vamos resolver esse problema. Então eles perceberam que tinham diversos comércios que tinham um grande problema e eles poderiam resolver com um preço acessível e com velocidade. E montaram uma grande frota de caminhões, uma estrutura maravilhosa para atender. Então, serviram, uma mega empresa. Uma mega empresa, né? Não tem, aqui na região eu acho que não tem nenhuma que bate de frente. Não. E assim, vamos falar a verdade, né? Assim, nem Patinga e Livro você encontra com facilidade uma empresa no nível da DPC. A visão que os dois tiveram foi extraordinária. Cresceu assim, muito rápido pelo tempo que ela foi aberta, né? Tanto que a cidade não está cabendo mais a empresa. Exatamente. E eles têm outros lugares, né? Tem outros lugares, então assim, é uma inspiração para todos nós e vieram do zero. Trabalhando com a farmácia ali, se eu não me engano, aqui na praça de Caratinga, né? Você falou assim, outro dia eu passei lá com o Vinícius, ele falou assim, o que era a farmácia do meu pai? Então, assim, começaram ali do zero, empreenderam, mas pensaram grande, né? Qual que é a diferença de pensar grande e pequeno? Então, tem vários empreendedores aqui que a gente respeita e tá tudo certo, não tem nada errado em ser pequeno, mas eles tiveram uma visão de águia. Lógico. E executaram como águia. Você falou de quando você fala um sonho para alguém, a pessoa debocha, ri, desacredita do seu sonho. Acho que é mais questão de crença. É que nem aquele balde de... Qual que é o nome daquele animal? Caranguejos. Já viu o balde do caranguejo? Quando um tá quase saindo, os outros puxam para baixo. Não quer, é melhor, tipo assim, já aí vai sair? Eu não. Puxa pra junto da gente, é melhor todo mundo embaixo do que poucos em cima. Aí tem essa crença. Sabe o que eu penso também? É uma cultura do Brasil, sabe? Isso. O Brasil adora ajudar o pobre, mas ele odeia o rico.
Isso. Essa que é a realidade. O pobre, tadinho, vamos ajudar, olha aqui, leva uma cesta básica, nossa, você junta, todo mundo quer ajudar o pobre. Agora, se aquele pobre começa a ficar bem, começa a ficar rico, Nossa a pessoa fala, que absurdo, que isso? Desumilde. Que é desse jeito que funciona. O brasileiro, o cara não pode enriquecer. Ele não pode. Você chega nos Estados Unidos, eu achava uma coisa incrível. Eu fui lá, já fui 2 vezes nos Estados Unidos, né? Vai na Europa e tal. Diversos países que eu vou, mas os Estados Unidos me chamou a atenção numa coisa. Eles admiram o sucesso da pessoa. Então, o sucesso que é. Eles admiram o sucesso. Eu tô andando lá com a minha esposa, aí passa uma mulher e fala assim: nossa, a sua calça é linda. Eu falei: caramba, o pessoal elogia na rua mesmo. E, cara, os homens também. Aí o cara fala assim: licença, mas que bela esposa. No início eu fiquei meio indignado. Eu falei, que é isso, falando da minha mulher, mas depois eu percebi que era cultura. Lá o americano, ele olha o seu carro, ele olha o seu patrimônio, ele elogia. O cara aqui no Brasil, não, olha lá, tá roubando. Olha lá, malandro, olha lá, agora virou metido. Certeza que tá vendendo droga. Não, tá vendendo droga ou tá roubando. Aí é só esse pensamento, entendeu? Porque assim, o brasileiro também, ele parece que fica incomodado. Ele fica incomodado. Ele não parece, ele fica incomodado, ele não quer ver ninguém crescer. Cara, é tão real que fica incomodado que a gente mesmo fica incomodado. Se a gente não curar isso em nós, a gente vai sentir isso do outro, pô. Lógico. Então você tem que curar, porque você mesmo sente, que é cultura. Cultura é o quê? Conjunto de comportamentos, sentimentos que uma determinada comunidade, população tem. Então, assim, a gente mesmo tem que se curar disso, né? Eu vi uma pesquisa, já tem um tempo, que eles fizeram com o pessoal na rua, acho que nem foi aqui no Brasil. Eles perguntaram se... Acho que foi no São Paulo. Você prefere ter 10 mil e o seu vizinho ganhar 100? Ou você ter 100 e o seu... Não, ou você ter 1 e o seu vizinho ganhar 1? Todo mundo preferiu que ganhasse o mesmo que o vizinho. E a partir do momento que o seu vizinho ganha mais... se ele ganhar mais que eu não sou mais rico. Que ele é mais, aí que eu vou me comparar com ele o tempo todo. A condição é, você só pode ganhar um de todas as formas. Mas agora você pode optar. Ou ele fica igual ou ele fica superior. Não, se for pra ficar superior... Aí eu não aceito. Mas é isso, cara. Então, assim, eu acho que se a pessoa deseja que ela que está assistindo podcast, quer empreender, quer crescer, a primeira coisa que você tem que passar, acho que tem que fazer, a gente pode até acrescentar mais um livrinho aqui depois, Os Segredos das Mentes Milionárias. É um livro bem legal. Não sei se você está aqui, mas eu acho que você tem. Eu tenho ele, mas ele não está aqui. E ele vai lá e fala dos princípios da mente milionária, que é o seguinte, é você admirar a pessoa que é rica. E aí ele dá até uma tarefa. Ele fala assim, cara, passa na rua e começa a abençoar as pessoas ricas. Começa a ver, você viu o Jaguar, viu o Volvo, viu o BMW, eu sei que não pode ficar falando marca aqui, mas falei agora. Não. Você vai lá e começa a elogiar. Você começa a abençoar, ao invés de você invejar, de você amaldiçoar. Não faz sentido a pessoa invejar algo que ela quer. No fundo, ela quer ser rica, ela quer prosperar, ela quer ter uma casa melhor, um carro melhor. Por que ela vai ver um rapaz com uma BMW e vai falar, tá lavando dinheiro? Tá vendendo drogas. Ao invés de falar assim, não, o que aquele cara fez, o que aquela mulher fez pra chegar onde chegou? Exatamente. Né? O que fez? Chegar na pessoa, muito bonito seu carro, você poderia me dar algum conselho, alguma dica? Não é obrigatório, mas já que você quer pensar fora da caixa... E assim, eu sou católico, mas eu acredito muito em energia, sabe? E assim, eu acredito que tudo aquilo que você abençoa volta pra você, o que você amaldiçoa também. Então o cara tá querendo prosperar, então começa a falar de prosperidade, começa a pensar em prosperidade e abençoar a prosperidade dos outros. Agora, se você começa a amaldiçoar e invejar os outros, aí, assim... Volta aquilo, tudo. Volta tudo, de alguma forma ou de outra. Eu não consigo provar, eu não tenho prova aqui de falar que a lei da atração funciona, mas em diversas maneiras ela se prova dentro da realidade que ela se manifesta. Eu vou te falar. Tem dia que eu paro e, rapaz, isso aqui... Tipo assim, você pensa... Pode ser pra coisa ruim ou pra coisa boa. Você pensa naquilo, do nada acontece, você... Como que isso acontece? Tipo assim, não tinha nenhuma ligação antes de você pensar. Exatamente, você sonha com a pessoa. Aí do nada você tem anos que você não vê, você vê a pessoa na rua, ela te manda mensagem no WhatsApp, no Instagram. Você tá no carro, pensa na pessoa, você olha no sinal, a pessoa passando. Como é que isso aconteceu? Mas assim, e o contrário, e assim, agora, nem tudo que a gente pensa se manifesta. Sim. Por isso que a gente às vezes não pode conseguir provar a lei da atração. Mas em alguns momentos ela acontece mesmo. Você fala assim, cara, eu sonhei com essa pessoa, tem 4 anos que eu não vejo ela e ela apareceu na minha vida. Como isso pode? Como isso acontece? Ou seja, existe um mundo aqui em volta de nós que a gente desconhece. Um campo energético, de alguma forma, eu acredito. Eu tenho um livro que não tá aqui, que chama O Conselho, que é Lei da Atração, e explica tudinho. Tem até um filme chamado, não O Conselho, não, O Segredo.
Tem um filme que explica tudo. O cara... Mas e como eu falo? Exatamente, por mais que esse livro explica, mas sim, pensa só, se tudo que você pensasse acontecesse, não acontece, entendeu? Eu acho que assim, determinadas horas o segredo funciona. A lei da atração, mas ela não funciona o tempo inteiro. Se funcionasse, o mundo ia ser um caos, cara. O mundo ia ser um caos. Ela funciona. O cara ia trocar de mulher o tempo todo. Não, ia ser acidente. Ah, como é que esse cara bate o carro? Pum, bate o carro. Você já tem um filme até assim, não sei lá, acho que é o Todo-Poderoso, que é com o Jim Carrey. Ah, sim. Que aí Deus fala assim com ele, você pode ser Deus um dia. Ele, eu quero que todos os pedidos se realizem. O mundo vira um caos, velho. Pega fogo. Porque tudo que você pensar, criasse, aí o mundo vira um caos. Eu acho assim, que a lei, de vez em quando, ela funciona. E em outros momentos, não. Isso, é que nem eu falei, no tempo de Deus, você pensa... Ou seja, o você universo quer tem um dono, negócio. né? Aí você passa uma semana e você vê que aquele negócio não era a melhor coisa pra você. Mas naquela semana você ficou frustrado com Deus. Você perguntou por quê? Não é pra mim? Eu não sou digno? Então tem essa questão do tempo. A gente tem que esperar no tempo e fazer o que pode ser feito com o que você tem, né? Como diz o... Qual é o nome dele? O professor o Mário Sérgio Cortella, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente, nas condições que a gente tem, o melhor possível. Com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode. Faz o melhor com o que você tem, com aquilo que você pode. Ó, esse podcast aqui não existia uma semana atrás, então a gente sofreu aqui para fazer isso aqui acontecer, e era um sonho que eu tinha, e graças a Deus tá tudo dando certinho. Outra coisa que eu queria perguntar é como que você teve algum obstáculo muito grande na sua empresa, quando você começou? Cara, sempre a gente sempre tem muitos obstáculos, né? A gente sempre tem muitos obstáculos. Como eu comecei algo muito... O que te fez pensar em desistir? Não é... Assim... A gente... não é... O passar pela cabeça, desistir passa, e passa muitas vezes. Mas a reflexão de desistir não existiu. Porque eu nunca quis. Eu nunca quis desistir assim. Não, vou refletir aqui, Pedro. Vou refletir aqui que eu vou desistir. Não, o pensamento passa. Porque quando você está em uma situação de altíssima dor, você quer fugir, você quer que aquilo pare, você quer que aquilo lhe cessa. Quando você está sentindo muita dor, quando você está sentindo muita pressão, você quer parar de sentir. Você tem uma rejeição, uma aversão grande àquela dor. Então, em muitos momentos, passou o pensamento, mas nunca criei uma reflexão para falar assim, vou desistir. Quando você começou, você sofreu algum preconceito? Você se considera coach? É uma pergunta que eu queria fazer. Cara, é uma excelente pergunta, sabe, Hélio? Na verdade, assim, desde o início da minha trajetória, eu sempre quis servir as pessoas. Eu sempre quis contribuir para a vida humana, para que as pessoas pudessem ter mais qualidade de vida, serem felizes, realizadas, próximas. Mas eu não sabia a maneira. Eu só sentia a dor, eu só sentia uma grande compaixão com a dor das pessoas. Por isso que eu pensei em ser político, mas depois eu mudei e falei, vou criar uma escola. Porque através da escola eu posso sanar a dor dessas pessoas, que elas vão ter ferramentas para isso. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fiz a formação em Direito, eu errei minha vocação. Só que eu comecei a fazer cursos livres. Fiz curso de liderança, fui para o Chile com meu próprio dinheiro, depois fui para Londres e tudo, etc. Estudando, juntando dinheiro, trabalhando e estudando. E aí, eu me deparei com esse mundo do coach. Então, eu não escolhi ser coach. Essa profissão me encontrou no caminho. E aí, eu encontrei, na época, ali, 2014, ferramentas adequadas que eu poderia resolver os problemas das pessoas. E comecei a atuar como um treinador, como um coach. E aí, 2014, 2015, 2016, usando os fundamentos, eu inaugurei a Prudem. Só que depois passou isso aí, a Prudem foi evoluindo, deixei de ser um coach. Porque eu comecei a ministrar, aí eu comecei a estudar, eu criei cursos de oratória. Eu sou um coach de oratória? Não, eu sou professor de oratória. Entendeu? Eu comecei a ministrar treinamentos para empresários, porque eu evoluí minha empresa, meus negócios cresceram, os empresários falaram assim, leva isso para minha empresa. Então, eu passei a atuar como consultor, como um mentor. Então, se puder falar assim, qual é a sua profissão? Porque as pessoas gostam disso, você é um coach, tudo. Eu também sou coach, mas eu sou empresário, eu sou professor, eu sou um treinador. Então, eu tenho diversas ferramentas aqui profissionais que eu posso ajudar. Eu sou advogado, né? Eu falo porque no Brasil tem um preconceito com o coach. Total. E que não faz sentido nenhum. Todos os grandes atletas de performance têm um coach. Empresários de sucesso, todo mundo tem que ter
auxilie, que passou por aquilo e se estudou para te ajudar. Então, Cara, e assim, é algo super normal você ter alguém para te instruir. e pessoas inteligentes me procuram. Ontem mesmo eu estava com a médica da Suíça, fazendo uma sessão comigo, fazendo uma reprogramação mental, com o que eu estudei de programação neurolinguística. Eu ajudo as pessoas a lidar com suas emoções e fazer transformações rápidas. E uma médica da Suíça, ela fala 4 línguas. Ela é especialista em medicina. Medicina, Você é super especialista inteligente, em me procurou. Fui lá, fiz sessões. Ela vai fazer comigo 8 sessões e já está pensando em fazer até as próximas depois da primeira. Porque ela saiu de uma sensação, ela estava num nível incômodo, no nível 10, e eu com 20 minutos de sessão, reduzi o incômodo dela para 2. Ela falou assim, que isso aqui é extraordinário. Então, assim, eu dou resultado. E pessoas inteligentes me procuram. Bilionários me procuram. Médicos me procuram. Neurocirurgiões me procuram. Eu tenho clientes que são neurocirurgiões, me procuram para fazer serviço comigo. Você acha que as pessoas de uma altíssima envergadura intelectual e altíssima envergadura financeira e empresarial procurarem então? Não, é lógico, cada um é bom naquilo que se propôs a fazer. Se você se propôs a aprender e ensinar, as pessoas vão te procurar para isso. Assim como procuram a médica para quando estão doentes. Quando tá doente, o dentista e tudo. Só que assim, tem muito cara doido, né? Tem. Eu concordo. A gente viu lá o exemplo, por exemplo, do Pablo Marçal. O Pablo Marçal fazendo aquele vídeo lá do Ayrton Senna. Fazendo o vídeo do helicóptero. Arrastando as coisas da mesa. Arrastando as coisas na mesa, fazendo aquilo ali. O que aconteceu? Aí cria uma... Você pega o corte daquilo ali e você assusta com o cara falando. Não é nem que ele seja doido, é mais que a pessoa pegou fora de contexto. Exatamente. Talvez ele também tenha um pouquinho de doido, né? Não, Talvez ele... Porque ele é muito ousado, ele é ousado. O Pablo Marçal, ele é ousado. Ele faz coisas assim que as pessoas não estão dispostas a fazer. Mas vamos concordar que tá funcionando. Ele tá sendo um dos caras mais pesquisados do Não, Brasil. com certeza. O Pablo Marçal virou. Agora ele virou toda a narrativa. Eu acho que eu vou jogar uns negócios da mesa aqui também. Eu vou. Pega isso aqui. Ayrton Senna. Entendeu? Mas ele é ousado. Com certeza. Eu acho assim, uma característica que ele tem, ele é corajoso. Isso. Ele é muito corajoso, ele é ousado, ele fala mesmo, ele encara. E ele tá nem aí pra essa coisa de reputação, né? Tá nem aí. Uma das coisas assim, que eu também, uma característica em comum minha dele, é isso. Eu não ligo muito porque os outros pensam, não. Sabe por quê? Eu selecionei quem que eu quero que me ame. Isso. Ponto. Por quem eu quero ser amado. Pera, vamos lá, pra gente fazer o corte aqui então. Pra gente, né, tem que preparar aqui pra fazer o corte. Como que você lidar com a crítica? Como que você vai lidar com a crítica quando uma pessoa vem te criticar? Primeira coisa que você tem que selecionar é o seguinte: por quem eu quero ser amado? Eu quero ser amado, eu já escolhi, eu quero ser amado pelo meu irmão, pela minha mãe, pela minha esposa e pela minha madrinha. E o resto? Foda-se. Nem Jesus agradou todo mundo. Cara, foda-se, eu pego os 4 ali e falo, eu não tô nem aí porque o restante vai pensar de mim. Quem realmente me ama são essas pessoas que eu quero a crítica delas, porque o restante não me ama. O restante tem pontos de vista a respeito da minha vida. Se eu ficar preocupado com quem não me ama, com quem não gosta de mim de verdade, eu não vou seguir. Então eu pego tudo isso que eles falam assim, reputação, tudo que eles pensam de minha massa aqui, e falo assim, tchau. Eu escuto, faço reflexão. Se eu vejo um teor de maldade, vejo que não tem fundamento, eu descarto na hora, cara. Isso mesmo. E eu fico bem com isso. Então eu já digo aqui pra você, pega a sua reputação, joga no lixo, cara, faz o que você precisa fazer, você fica parado aí, não consegue produzir. Você fala assim, o que fulano vai pensar? O que fulano vai pensar de mim? E, né? Dane-se, cara, segue seu caminho, velho. Sabe por quê? Quando você estiver passando fome, passando dificuldade, ninguém vai estender a mão, mas na hora que você crescer, todo mundo vai tirar pedra. É normal. É normal, mas depois ainda fica seu amigo. Não, quando você tá começando, tá no início, te zombra da sua cara, com os amigos, quando você não tá perto, aí, olha lá, ó. Vai ser empresário, vai ser presidente do Brasil. Diz ele que vai ser presidente. Aí se você se tornar o presidente, rapaz, você lembra de mim? Lá da época da escola? Amigão, tô aqui. Mas, e assim, Hélio? Tudo bem, talvez você não seja presidente. Mas se você mirar na lua, pelo menos você tem 3 estrelas. Lógico. Se você errou a lua, pelo menos você tá lá no alto. Agora, se você fica mirando baixo, beleza, eu tô mirando 100. Mirou 100. Errou o alvo, ficou em 72. Beleza, cara, você tá em 72. Cara, eu desde 2015, eu sempre pensei grande. Desde 2015,
eu ganho mais do que 97% da população brasileira. Desde 2015, tem 9 anos. Porque eu sempre mirei alto, velho. Eu não fiquei ali pensando, vou ficar pensando baixinho aqui. Não, e crítica demais, cara. Demais. Eu não tô nem aí. Eu faço o que precisa ser feito. Se eu tô dentro do caminho ético do correto, eu tô fazendo. Eu vi que você tá começando uns hábitos saudáveis. Total. Começando não, já deve estar alguns Eu anos sempre já. tive hábito saudável. A minha alimentação era 80% saudável e 20% para sair. Então, se você pega aí hoje, isso aí dá até uma ideia legal. Se você pega, como que eu organizo a minha dieta? Você tem 7 dias na semana e geralmente você faz 4 refeições. Café da manhã, almoço, café da tarde, o lanche da tarde e a janta. Se você pegar e multiplicar 4 vezes 7, você tem 28 refeições. Então vamos colocar que você tem 30 refeições. Dessas 30, eu saí em média de 4, 5 refeições. Comi uma pizza, comi um macarrão, tomava um açaí e etc. Isso aí. E aí, o restante era todo saudável. Só que agora, esse ano, eu falei assim, chega. Eu falei assim, que eu não estava atingindo a performance que eu gostaria. Eu estava 80-20. Eu falei, não, agora eu quero 100%. A minha alimentação está 100% correta. Eu não estou comendo nada errado. Nada, nada, nada. Eu só estou comendo fruta, legumes, salada, grão e carne. Ponto. Você poderia dar algum exemplo de como isso muda a performance quando você come comidas que são... Estou acordado hoje desde 4 horas da manhã, cara. Tá nessa energia. Agora aqui, ó, olha aqui, ó, são 5h30, eu tô ativo. Não dormi depois do almoço, não precisei dormir depois do almoço. Deixa eu te falar, quando você joga pra dentro combustível bom, você não tem essa necessidade de ficar ali descansando. Você dorme bem, você pega 6, 7 horas de sono e você dorme super bem. Por exemplo, hoje ainda já treinei jiu-jitsu, né? Fiz 6 rolas. A sua atividade, a minha recuperação, ela reduziu. Antigamente, eu lembro que eu falava assim, não, demorava 10 minutos, 7 minutos para voltar à recuperação. Agora eu volto em 2, 3. Então, assim, você joga um combustível bom para dentro do corpo, o corpo funciona. Aí você tem muitas vezes disposição para fazer muita coisa. Às vezes você fica com preguiça. Você não é que você é preguiçoso, mas o combustível que você jogou tá te travando. É muito açúcar, é muita gordura. Pô, velho, como Não é que... tem como. Tipo assim, hambúrguer, velho, bom pra caramba. É muito gostoso. Mas se você põe um hamburgão à noite, lá um x-tudo, 2 bifão frito na chapa, e ainda você vai lá e joga 4... Você pega assim, 4 sessões de bacon ali, 2 ovos fritão, e cheddar, pá, um catupiry. Você mete aquele hambúrguer à noite, cara... Bum, aquilo bate no seu estômago. Faltando 30 minutos pra dormir. Não, Nossa aí você Senhora. dorme mal e tal, etc. Eu já fiz isso. Se você falar que é ruim, é bom demais comer um hambúrguer, gente. Nossa Senhora. Mas tem como fazer de uma forma que não seja tão prejudicial. A pessoa pega, em vez de comprar o bife de mercado, em vez de comprar o bife industrializado, pega a carne, o acém moído, faz o seu hambúrguer ali, pega um pão mais leve, olha lá na embalagem qual que tem menos carboidrato, pega um queijo, faz bem para saúde, um alfacezinho, 2 tiras de bacon não mata ninguém. Não precisa fazer aquele negócio exagerado que você não vai conseguir nem dormir à noite. Não é, não? Mas eu, por exemplo, eu cortei. Aí eu decidi. Cortar então, de já vez. tem 5 meses. Agora sim, viajei para Portugal tem 2 semanas. Lá eu não consegui seguir 100%. Porque você muda muita culinária, você perde a rotina. Mas quando tinha oportunidade para comer saudável, eu comi saudável. Tanto é que eu cheguei no café da manhã, eu fiz até um vídeo, né? Bombou o vídeo. Olha o meu lado, um monte de fruta. Olha o lado da minha esposa. Minha esposa lá, comi panqueca, comi crepe, comi bolo, comi croissant. Eu não, comi tudo certinho. Aí tinha um salmão lá, tinha um tomate, tinha uma folha com aspargo, comi, depois comi fruta e beleza, velho. Você me disse que acordou às 4. Como é que é a sua rotina no dia a dia? Cara, hoje, por exemplo, vou citar, mas geralmente 4 horas da manhã... Que é do time das 4 da manhã. Eu gosto, porque eu já acostumei. Eu peguei um pique com o Frei Gilson. Você já ouviu falar, reza um rosário na madrugada com mais de 300 mil pessoas durante a quaresma. Eu sei. E aí, eu peguei esse pique. Ele me ajudou. Eu acho assim, uma coisa que ajuda a criar hábito, é você ter propósito, você ter um mentor que se leva o pessoal e você também ter uma comunidade. Quando muitas pessoas estão acordando, você fala assim, pô, faz sentido. Então eu comecei hoje 4 horas. Eu acordei, aí eu já ligo a minha oração dentro do meu celular, já vou fazendo a oração, já troco de roupa fazendo as orações, e aí já vou para a cozinha, bebo meio litro de água.
Aí nesse meio litro de água, morna. 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 Aí depois, continuo minhas orações. Aí eu tenho meus rituais, eu acendo a vela, fico em frente ali no meu altar e tal. Passa 15 minutos, eu tomo meio litro de água com limão. Aí eu tomo meio litro. Aí já é um outro podcast para explicar por que e tal. Aí depois de meio litro, aí eu espero mais meia hora. E continuo minhas orações, aí já deu umas 5 horas da manhã. Aí eu vou e tomo um suco de pepino. Meio litro de suco de pepino. Nossa. Aí eu tomo e aí eu começo. Aí às vezes eu posso ir trabalhar ou posso estudar. Se a demanda de trabalho estiver grande, igual eu estava hoje, já comecei a trabalhar. Aí eu já despacho serviço para todos os funcionários, mando tudo. Delego todas as minhas atividades. Às 7 horas da manhã eu tô livre, já tomo um super coffee, já bato uma creatina, suplemento, pá. 7h15, aí eu já tô... Não, nem treino não, eu já bato uma travessa de frutos, ou já estudei, já trabalhei, aí eu vou trabalhar. Agora, pode ser que eu vou à missa de manhã, eu vou à missa todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Tem mais de 4 anos. É um hábito que eu quero pegar pra minha vida. Eu vou aos domingos e tô precisando... Tem missa diária aqui em Caratinga? Rapaz, eu não sei, deve ter. Raquel, tem? Deve Tem ter. lá no santuário? Eu sei que no santuário Liceus tem missa diária todo dia? Não, no santuário. Mas eu vou lá, Agora uma coisa que eu queria que você explicasse para o pessoal, a questão de delegar. Como delegar da maneira que o serviço não fica, que o serviço renda, não fica para trás. Aqui, ó, vamos pegar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, tá aqui, eu li ele, eu adorei ele, chama Essencialismo. Muito boa essa literatura aqui. Eu li ele em novembro do ano passado e ele basicamente é o seguinte, ele fala assim, que você tem que você tem que imaginar que você é o consultor da sua empresa. Imagina que você vai fazer consultoria numa empresa. Aí como é que você age lá? Você vai agir como se você fosse... você não vai pegar a mão, você não vai pôr a mão na massa. E ele vai lá e começa a te falar. Imagina que você é o consultor da sua empresa, que você não pode pôr a mão na massa em nada. Você tem que explicar às pessoas como é que funciona o trabalho. E aí que você vai fazer só o essencial, que é o quê? O empresário, o líder, ele tem que fazer isso. Ele não tem que pôr a mão na massa. Então, eu faço esses acordos fortes. E outra, a gente delega, mas sempre observando, né? Delega e supervisiona. Isso. Mas eu supervisiono semanalmente. Eu já tenho equipe madura que eu posso. Alguns mensalmente ou semanalmente. Os de linha de frente, eu supervisiono semanalmente. Os de linha mais abaixo, que tem que ter alguns encontros comigo, eu faço mensalmente. Só eu posso mandar mensagem. Eles não podem mandar mensagem para mim. Eles só podem conversar comigo uma vez no mês. Se eles quiserem conversar uma coisa mais rápida, eles conversam com a líder. O líder pode conversar comigo só uma vez por semana. Não, ele não pode ficar mandando demanda para mim. Não, de jeito Não nenhum. pode. Aí eu não aceito, eu brigo. Mas isso demorou. Foram 6 meses brigando. Porque as pessoas confundem, né, a É diferença. brigando mesmo. Não quero mandar mensagem. As pessoas confundem delegar com largar. Tipo assim, a pessoa tem que delegar, não é deixar pra pessoa fazer do jeito que ela... Você tem que... Ó, faz aí, eu vou te observar. Se ficar bom, ok. Amanhã eu tô aqui pra observar de novo. A pessoa não pode ficar desleixada no serviço. Você tem que ficar sempre em cima, observando. Eu busco ter gente boa do meu lado pra não ter que ficar olhando o tempo inteiro, entendeu? Quais são os requisitos? O que Cara, você observa na pessoa quando vai contratá-la? Cara, na hora de contratar, você vai olhar primeiro a competência dela, né? Se ela já resolveu algum problema complexo, se ela já, como que ela pegou, o que ela fazia no trabalho anteriormente, quais problemas ali ela solucionou, qual é a formação dela, não me importa muito tanto. É claro que eu dou uma olhada, mas assim, me importa a capacidade da pessoa resolver o problema e se ela tem competência para fazer as atividades. Eu não quero trabalhar com alguém que eu jogo a bola volta quadrada. Você toca a bola redondinha pro cara dominar ali. Aí o cara joga, bate no seu joelho a bola. Pô, é para jogar a bola no joelho, velho. Não é? Joga ela redondinha, na hora que você joga ela. Então, assim, eu gosto de jogar, eu gosto de trabalhar com quem que você toca a bola volta, velho. Agora, você tem que tocar a bola, o cara bicuda, você tem que correr pra buscar? Ainda não, Você paga pro cara bicudar a bola? Não. Não, aí não. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, tá? Só pra deixar aqui. Outra coisa, é uma dor muito grande dos empresários contratar uma pessoa que tenha capacidade que ele possa delegar o seu serviço. Porque não é todo mundo hoje que tem competência suficiente para fazer o que muitos fazem. Porque tem que ter aquela inteligência emocional para lidar com os funcionários. Enquanto você contrata um líder, às vezes você erra, às vezes você acerta, às vezes a pessoa começa a cagar no seu negócio, começa a fazer bobagem, começa a tratar o seu funcionário, o líder que você contratou, trata os seus funcionários de maneira que as pessoas ficam desmotivadas para trabalhar.
Então é algo muito importante você treinar o líder que vai treinar os seus funcionários. Aí já contrata minha empresa para treinar. Exatamente. Já contrata aqui esse que é a o nossa grande. escola de negócio trabalha para fazer essas capacitações de times de vendas, capacitação de líderes, né, de gestores. Então, aí a gente pega essa deficiência aí que não acha mão de obra e quando acha é incompetente, é desqualificado. Quando eu falo incompetente é por falta de competências, né? Aquele incompetente. Então, a gente trabalha as competências necessárias para ele exercer bem o cargo. Porque um funcionário precisa funcionar. Se ele não funciona, ele não pode ficar na empresa. Tem dono de empresa que é funcionário, mas ele não funciona como dono. E quais são os requisitos que você busca aperfeiçoar na pessoa quando você vai fazer os treinamentos? Cara, aí é específico, entendeu? A gente vai fazer um levantamento ali. Geralmente a gente busca fazer um plano de desenvolvimento individual ou um plano de desenvolvimento coletivo. A gente vai analisar ali quais são as debilidades que existem em empresa ou quais são as debilidades que tem naquela pessoa. Às vezes a pessoa tem uma deficiência em planejar, às vezes a pessoa tem uma deficiência em vender, ou ela... Aí, enfim, depende do cargo. Depende do cargo. Vamos falar então de venda, já que a única profissão que existe é de vendedor, né? É. Pode explicar pra gente como se tornar um bom vendedor? Cara, olha, eu sou um bom vendedor, entendeu? Eu sei disso. Eu vendo mesmo, eu vendo mesmo. Cara, eu acho assim, a primeira coisa que um vendedor precisa é ter coragem. Coragem, velho. Porque sem coragem, você não consegue fazer nada depois dela. Então, a primeira coisa que tem que ter atitude. Você fala assim, quantas vezes eu vou em empresa que o cara já sabe a cartilha toda de venda, sabe tudo que precisa fazer e não faz. Não faz. Não tem coragem de falar aquilo que a gente, fiquei com vergonha. Ah, não, fiquei intimidado. Ah, tal. A pessoa começa a perder, ela perde a técnica que está ali na frente por covardia. Então, a primeira coisa que precisa é coragem. E aí o vendedor, por quê? Você pode explicar tudo, ó, você fala isso com o cara, aí vai lá e não fala. Por quê? Timidez, vergonha, etc. Então, a primeira característica, assim... Primeiro obstáculo, o cara já tá muito caro. O cara, então tá bom, tá bom. Ah, Exatamente. Então você tem que ter coragem para contar no obstáculo. Por quê? Porque ele ficou com medo de ser rejeitado. Fica. Ah, vou ser rejeitado. Ah, vou incomodar. Fica com medo do não. Fica com medo não, da rejeição ou medo de incomodar. Cara, eu coloco na minha cabeça, eu sei que eu tô levando, eu não incomodo. Eu sei que eu tô levando uma coisa boa, por que eu vou me incomodar? Outra coisa, quando você aprende a ser amigo do não, é muito mais fácil vender. Em vez de você ter medo do não, você pensa, a cada 10 não sai uma venda. Então você vai caçar o máximo de pessoas possíveis, já que você quer vender, tem que saber que a cada tantas pessoas vai sair tantas vendas. Você então, vai ligar pra 6, você vai tomar 95 não. Em 99. Você tem que aguentar, porque dói muito. Tomar não dói muito. Rapaz, eu tava lendo os livros, aí E pede diante da dor que nós falamos, você quer fugir. Por isso, você quer fugir. Diante da dor, você não quer encarar a dor. Você não quer lidar com a dor, você quer fugir. Você, no fundo, você não quer ter o problema, você não quer ter a dor. Voltamos bem no assunto. Você quer sair fora. Na hora que você começa a tomar não, aí você fala assim, vou fugir do apito. Você quer conforto. A carne quer conforto, mas o espírito tem que ser maior que a carne. O espírito tem que ser maior. Por isso que o propósito é espiritual. O ser humano foi feito para O guardar desejo ali, energia. tá em outro nível. Então a carne não pode padecer, a carne deve padecer diante do espírito. O espírito tem que colocar a carne sob domínio. Você tem que colocar... Vou falar uma coisa massa. Qual a diferença de um anjo para um ser humano? Já ouviu essa? Não. O anjo, ele só tem inteligência e vontade. Um anjo só tem inteligência e vontade. O ser humano tem desejo, vontade e inteligência. Por isso que Lúcifer é condenado eternamente. Por que Lúcifer é condenado? Porque ele tinha plena inteligência do que estava fazendo e exerceu sua vontade. Por isso que ele foi para o inferno. E vai ficar lá eternamente. E o ser humano? O ser humano tem desejo, vontade e inteligência. Então, você tem um impulso de correr da venda. Você tem um impulso de correr da dor. Primeiro, então, vem a dor, vem aquela porrada, vem aquele sentimento, para depois vir a inteligência e tentar domar. Por isso você tem que fazer Por isso que eu convido as pessoas a participar dos meus treinamentos, para elas ficarem mais inteligentes. Para elas suportarem esses desejos, essas vontades que vão vir, para você conseguir orquestrar.
Aí vem inteligência emocional, vem inteligência espiritual, vem diversas delas. E aqui tem muito preconceito no Brasil, que eu falo, com o vendedor. A mãe chega para procurar emprego por filho, pode ser até de vendedor, pode ser qualquer coisa, até vendedor. As pessoas têm... O que acontece? Elas querem comprar, mas não querem que ninguém vende nada a ela. Então ela olha o vendedor como um carnificeiro, ele quer tirar meu dinheiro, mas ela quer o produto. Então, e vendedor é a única profissão que existe. Se você não está vendendo um produto, você está vendendo o seu tempo. E se você está ganhando pouco, você está vendendo mal. Então, eu acho que é a coisa mais importante que você deve estudar, depois de inteligência emocional, que é algo que vai além. É porque, assim, cada pessoa vai ter uma prioridade ali no momento, Eu acho né? que tudo é um quebra-cabeça. Para você vender, você tem que ter um pouco de inteligência emocional, um pouco de persuasão. Com certeza, tem que ter técnica, que eu já tive muita força de vontade, sem técnica você quebra a cara também. É. Você tem que ter técnica. Eu Às tava vezes é lendo- um ajuste assim na sua venda que não tá saindo. Você faz um ajuste, Um uma palavra detalhe. que você muda toda a venda. Com toda certeza. 2 anos atrás, eu estava lendo um livro, aí ele era sobre vendas. Aí no livro tinha uma parte lá que era mais... que mandava o leitor fazer alguma coisa para vender, para treinar. Eu estava em casa, aí eu ia viajar pro Rio. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, na QCAs, andando, eu vi aquelas maquininhas de cortar cabelo, de dragão, pequena. Eu olhei isso aqui, lembrei do livro, rapaz, comprei umas 20. Sabe, eu vou vender isso aqui na rua. Tipo assim, nem por questão do dinheiro, eu quero treinar, vender, eu vou ser um bom vendedor. Cheguei em Caratinga, botei tudo na mochila, a brusinha arrumadinha, fui pra rua. Primeiro não. Nó. Segundo não. Aí você já começa a pensar, o que eu fui fazer da minha vida? Tô com 20 maquininhas na minha mochila. O dinheiro que eu não tinha tá aqui atrás. Terceiro não. Lá pra 12ª tentativa saiu uma venda. Aí eu, então acho que eu peguei o jeito. Depois de 12 não, vem um sim. Aí vai tentando. 20 não. Aí você, nossa senhora, rapaz, o que eu fui fazer? Mas aí você vai pegando. Aí depois de um tempo eu fui aprendendo a vender. Aí a cada 7, 6 pessoas que eu encontrava e mostrava o produto, já queria. Então você vai aprimorando sua venda para você receber a menor quantidade de não possível. Porque não você vai receber o tempo todo. Agora o que você vai aprender é receber menos não. Você vai aprender a chegar em 10 pessoas, em vez de você vender só para uma, você vai vender para duas. Vence quem aguenta tomar porrada. Nossa senhora. Vence quem aguenta mais tomar porrada. Se você não tem a capacidade de tomar porrada, Mas tá. você não vai existir. Por isso que eu entrei no jiu-jitsu. Porque eu falei assim, eu preciso de uma outra coisa para subir minha régua. E o jiu-jitsu sobe sua régua. Sobe a régua com força. Você toma máximo mesmo, pressão, joelho na barriga, ombrada na cara, amassa, vem para cima. O jiu-jitsu, ele me ajudou e tem me ajudado a evoluir os meus níveis de resistência. Eu sempre busco fazer algo que vai me tirar da zona de conforto. Eu não gosto de ficar. Se eu comecei a estabilizar, eu pulo fora. Eu entro em algo que vai tirar da zona de conforto. Por isso que eu falo assim, pulo de paraquedas, faz jiu-jitsu, faz alguma coisa que te bota medo pra você ir quebrando essas barreiras. Eu sou viciado em procurar desafios. Como eu te falei, eu não... Entra no jiu-jitsu. Onde é que eu faço Muay Thai? Faz Muay Thai. Muay Thai. Tem muitos anos. Onde é que eu ia sair na rua? Não, se entrou na zona de conforto, tem que sair do Muay Thai e fazer jiu-jitsu. Onde é que eu ia sair na rua pra caçar, vender maquininha? Tipo assim, eu poderia estar em casa, tranquilo, vendo um filme. Outra coisa também, esse podcast. Eu entrei aqui, eu falei, como é que eu vou me desafiar? Eu tinha a língua presa, fiz a cirurgia tem 1 semana, 2, alguma coisa assim. Falava Larissa, falava tudo errado, tudo que tinha conflito, falava tudo que, quanto é palavra com L, eu falava errado. Aí o rapaz, isso aqui não pode continuar assim não. Como é que eu vou me tornar presidente se eu não consigo nem falar as palavras corretamente? O que eu vou fazer? Aí eu falei com o Riquelme, vou fazer um podcast. Aí na hora que eu apresentei o projeto, falou, vai fazer. Eu fui no mesmo dia no dentista, falei, e agora? Pode marcar cirurgia para amanhã. Peguei, comecei a fazer todos os treinamentos, ler livro, treinar oratória. Inclusive, eu até na palestra. Fonoaudiólogo online, porque eu não tô tendo tempo. Mas tudo
tava no meu alcance, eu fui fazendo. O jeito que eu tô conversando aqui, seria impossível imaginar isso. Eu estaria falando tudo errado. Como é que eu falava? Era tudo, tudo quanto é palavra com R, eu falava com R, eu falava com L. Que nem o Cebolinha, tinha a língua presa do Cebolinha. Rua, falava meio que lua. Então aí a gente vai se desafiando cada dia mais. Não é fácil, não. Mas não é fácil, não. Onde é que eu, com a língua presa, ia pensar? Vou fazer um podcast, apresentar para mais de 100... Nossas redes sociais tem mais de 130 mil pessoas. Onde é que eu vou fazer isso? Você tá doido. Aí os outros riem, né? Você gravar podcast? Fala Larissa. Aí que começa, aí que você percebe, rapaz... Essa pessoa, tem que aguentar pancada. Essa pessoa já não sei não, hein? Tem que aguentar pancada. Tem que aguentar pancada. Mas uma dica para pessoa que quer desenvolver a sua oratória. Nessa parte de oratória, cara, eu acho que é o seguinte. É a exposição. Se expõe diante do medo, sabe? Não negar palco. Por exemplo, tem gente que não consegue, né? Hoje a gente tem mais de 300 alunos de oratória presencial lá na Prode. E o nosso método é prático. A gente coloca os alunos assim, vai para o palco, vai para frente, fala. Então a gente fica, a aula é 20% teórica e 80% prática. A ação cura o medo. Nossa. Então é ação. Claro, temos vários exercícios, várias dinâmicas, várias técnicas. Poderia citar algum para o pessoal de casa até treinar? Tem uma ferramenta legal que a gente cria 4 discursos. Você pega um texto e você vai ler ele como se fosse para um grupo de executivos, depois um time de futebol com o técnico precisando virar o jogo que está perdendo de 2-0, depois você precisa ler o mesmo texto no velório e depois você precisa ler o mesmo texto para crianças. Para criança, eu acho interessante. Aí você tem 4 tipos de discurso, aí você começa a trabalhar ali a capacidade da pessoa se expressar, e ela mudar o tom, aí você começa a treinar ela em vários aspectos. Perder a vergonha. A pessoa que é tímida ao gravar um vídeo, o que você recomenda ela fazer? A pessoa não consegue gravar um stories, não consegue fazer um vídeo. Ela tem o sonho de viver do marketing digital, viver da internet, mas quando ela pega o celular, olha, fala 3 palavras, ela, não vai dar. Um aquecimento antes. Faz um aquecimento, entra num estado mais de energia mais elevado, porque quando você está frio, vai ficar mais difícil ainda. Vamos supor, você vai lá, dá uma agitada no corpo, faz uma flexão, dá uns pulos, movimenta, faz uma gesticulação com o rosto, aí depois você entra para fazer o vídeo, você vai entrar muito mais quente. Acho que você falou, como é que é? Enche o pulmão. Enche o pulmão, você tem que ter ar nos peitos, né? As pessoas hoje têm muito medo de gravar vídeo, porque hoje em dia a pessoa você vê os vídeos na internet, a pessoa acorda 2 da manhã, faz 1001 coisa durante o seu dia. Aí você vai gravar um vídeo, mas meu dia não é assim, rapaz. Como é que eu vou fazer? Aí você inventa coisa. Mas é porque tem que entender que tem diferença da internet para a vida real. Com certeza. Às vezes a pessoa grava um vídeo que ela trabalhou das 3 até as 11, mas é um dia. Acabou. Você viu aquele vídeo, no outro dia ela vai trabalhar o período normal e você vai ficar com aquilo na cabeça. Você tem que trabalhar das 3 até as 11. Tem que trabalhar porque o cara que eu sigo é das 3 até as 11. Então você tem que ter aquele conhecimento para você discernir a mensagem e ver, não, ele está mostrando um jeito e eu não preciso fazer desse jeito, mas eu posso pegar as coisas boas desse ensinamento. E eu já fiz um curso de oratória aqui em Caratinga. O Jean, ele contratou um curso de oratória, a gente fez com a família toda. Todo mundo treinando oratória, achei super legal. E muitas famílias fazem isso também. Você tem aqui, né? Mas outras famílias contratam os cursos para fazer sua família, só os executivos, só os líderes. É bem legal, Dinão. Na palestra que eu fui ano passado, você contou como você fez um rapaz perder o vício de fumar. Foi. E eu achei muito interessante. Eu tentei fazer com meu pai, mas... Santo de casa não faz milagre. É que nem aquele cara, você mostrou seu prato cheio de vegetal da sua mulher, você tenta, mas em casa não é a mesma coisa. Não. Você poderia dar algum conselho de como a pessoa largar os vícios? Cara, é o seguinte, uma pessoa só para um determinado hábito quando ela chega no limiar da dor daquele hábito. O que eu quero dizer? Enquanto a dor do presente, enquanto o prazer do presente não for maior do que a dor do futuro, a pessoa não para de fumar.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer a dor do futuro, que é a morte, que é a doença, que é a enfermidade, para o momento, para que seja maior do que o prazer de fumar. É isso que eu falo. Então, assim, você quer parar com um vício, você quer parar com um mau hábito, torne a dor tão intensa a ponto de você querer desistir daquilo ali. Agora, só dentro do podcast que eu não consigo explicar. Lógico. Você tem que ir lá no meu evento, Experience, dia 7, 8 e 9 de junho, já aproveitando, fazendo merchan, para você aprender. Aí, não só aprender, mas para eu conduzir e te ajudar a criar esse hábito. É um intensivo, é uma imersão. É uma imersão. Né? Sexta, sábado, domingo. São 34 horas de curso intenso. É a maior imersão de inteligência emocional e desenvolvimento de hábito do Leste Mineiro. Eu fui na palestra, mas eu ainda estava com 15 anos, então não tinha quem me levar, mas eu estava interessado em ir. Mas agora vai esse ano, agora sim vai esse ano. Alguma dica de como a pessoa pode começar a empreender do zero? Dominando vendas. Dominando vendas. Ué, Até paçoca. tem que vender, ué. Tem que vender. Como é que ganha dinheiro? Tem que vender. Ou, para empreender, né? Porque você tem que vender, ué. A empresa só funciona com vendas. A empresa que não vende... tá Ou você fadada arruma ao alguém que vende para você entregar uma ideia legal para as pessoas. Você sempre tem que ter aquele que monetiza o negócio. Tem que estudar, porque vender não é fácil, você tem que aprender as técnicas, os gatilhos, tudo que você vê um vendedor fazendo, isso você lê. Eu não tô com o livro aqui, os gatilhos mentais. Aí quando você vai ver um presidente discursar, você, rapaz, aquele cara tá me manipulando. Tem toda uma técnica por trás. Depois que eu li o livro, rapaz, eu olhava assim, aquelas debates eleitoral da presidência. Ah lá, rapaz, tem cara de bobo, de cachaceiro, mas não é bobo não. Não, aquilo ali tem tudo estratégia por Tem. trás. Tem tudo estratégia. Ninguém faz. Não tem. Não tem bobo. Não tem tiro errado, não. Não tem, não. Tudo bem pensado. Não pode falar muita coisa aqui, tá acabando a trilha. Então, isso aí, vamos encerrar aqui. Eu gostaria que você desse um conselho final para as pessoas que querem mudar de vida e começar a empreender e mudar a vida sua e da sua família. Crie o hábito de estudar. 30 minutos por dia. É melhor você perder uma refeição do que você ficar sem estudar. Estude todos os dias. 30 minutos. Já tem mais de 7 anos que eu estudo todos os dias, pelo menos 30 minutos. Então, não fique sem estudar. E, de preferência, crie o hábito da leitura. Aqui tem uma densidade de informação muito preciosa. Você poderia indicar 3 livros para as pessoas que querem mudar de vida? Olha, eu não acho que... Os principais, assim, os mais... Tem na cabeça. Os livros básicos assim, de sucesso, né, para as pessoas quererem ter, é o Napoleão Hill, né, O Segredo das Mentes Milionárias, e também, eu falo assim, para a parte financeira, né, Lógico. e também Poder Sem Limite, do Tony Robbins. Acho que são 3 livros legais para começar. Deixa o do Tony Robbins por último. Eu indico o Mindset, é um dos primeiros que eu comecei a ler, porque ele vai a fundo na mentalidade das pessoas. É o que faz você se desprender dessas crenças limitantes que você tem. Indico também As Leis do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill também. Ele é mais seguido de conselhos e dicas mais Os atributos objetivas. do sucesso. Os atributos do sucesso, o que faz uma pessoa ter sucesso. E indico também esse aqui, ó, que é o meu mais recente, já que você quer persuadir e vender, é muito bom você aprender a fazer amigos e influenciar pessoas. Mas, no entanto, é só isso mesmo. Muito Foi um obrigado. prazer tê-lo aqui Valeu, conosco. obrigado a você, toda a TV aí. Obrigado, meu querido, Foi uma pela honra. oportunidade. E vocês aproveitam, tá? Vocês assistem isso aqui de novo e pegam os conselhos que foi dado aqui, que tem valor, tá? Isso aí. Valeu, Muito obrigado. Valeu. Valeu.